A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, tem a honra de recebê-los para o webinar Racismo, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. É uma alegria receber um público tão grande, tão expressivo e de vários lugares do nosso país para tratar sobre uma temática de suma importância para a nossa sociedade. E nós, como sempre, nos dedicamos a procurar os expositores que têm aí uma larga qualificação para tratar sobre essa temática. Nós tivemos a alegria de receber o aceite do convite do professor Matheus Gatto de Jesus, que irá tratar sobre a construção histórica do racismo, uma oportunidade única de aprender com esta grande referência desta área de pesquisa da sociologia dentro deste tema sobre o racismo. Também estamos recebendo hoje, que será o nosso palestrante, o Dr. Fábio Silveira de Souza, que é membro da nossa comissão e irá tratar sobre o tema como ser antirracista, algo de extrema importância para todos nós. Mas antes de seguir com as apresentações e os agradecimentos, quero fazer a minha autodescrição em respeito às pessoas com baixa visibilidade e com deficiência visual. Eu sou uma pessoa de cútis branca, estou de óculos, estou maquiada, tenho os cabelos cacheados, longos, atrás de mim tem uma estante com livros, estou com uma blusa preta e um cachecol rosa. Quero aqui agradecer muitíssimo a nossa coordenadora da Coordenadoria de Voluntariado, a doutora Andréia Conceição Cardoso, que foi a responsável por organizar este evento tão importante e que presta um trabalho maravilhoso para a nossa comissão. Nós caminhamos muito bem, porque caminhamos juntas. Muito obrigada, Andréia, por todo o trabalho que você tem prestado para a CAD. Quero agradecer e saudar também a presença dos nossos acadêmicos, já que a nossa comissão é dos acadêmicos e das acadêmicas de direito. Em todos os nossos eventos, nós temos acadêmicos representando os nossos acadêmicos. Então, hoje, nós estamos recebendo aqui o Paulo e a Jorlândia, que são membros da comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, estarão representando todos os seus colegas. Muito obrigada pela presença dos dois aqui. Saúdo e cumprimento a todos os presentes, todos que estão nos assistindo. Aqui há poucos minutos que nós abrimos a sala deste evento, já estamos com 200 pessoas presentes, recebemos quase 700 inscrições para este evento, o que demonstra a potência e a importância dessa temática para a formação dos nossos acadêmicos e acadêmicas de direito e de toda a sociedade. Então, cumprimento e agradeço a todos em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esse trabalho que nós sempre preparamos para vocês com tanto carinho e tanta dedicação. Não vou me alongar na saudação, porque todos estão ansiosos para ouvir os nossos expositores, então quero, primeiramente, passar a palavra para os nossos acadêmicos para que se apresentem. Então, por favor, Jorlândia, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Jorlândia, acadêmica de Direito da Faculdade Anhanguera de Indaiatuba. Também sou embaixadora da CAD, OAB São Paulo. Para mim é uma honra estar participando desse evento juntamente com vocês. E minha autodescrição, eu sou uma pessoa de pele negra, tenho cabelos cacheados, atrás de mim tem uma parede de cor rosa. Vou passar a palavra para a doutora Adriana. Muito obrigada, querida. E agora gostaria de passar a palavra para o Paulo Roberto da Silva, nosso acadêmico também, que estará na mediação.
Olá, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer à presidente da comissão da Acadêmica de Direito, a doutora Adriana Cecílio, expressar meu sentimento de gratidão por ser essa porta aberta para nós, de dar voz a nós acadêmicos e acadêmicas de direito. Eu curso o quinto semestre na instituição Centro Universitário Assunção Unify, campus Vila Mariana. Farei minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, tenho uma barba em formato cavanhaque, estou de óculos, usando um blazer, camiseta verde, gravata marrom, e atrás de mim eu tenho uma parede com 2 prateleiras com livros. Passo a palavra para a doutora Adriana. Muito obrigada, Paulo. E para a surpresa dos nossos expositores hoje e para todo o nosso público aqui, nós temos muitas pessoas que nos acompanham em todos os nossos eventos, mas hoje, como esse tema é um tema tão especial, nós vamos ter uma apresentação artística antes da palestra dos nossos expositores. Será um momento muito especial. Então, quero convidar para declamar um poema de Maya Angelou, a nossa acadêmica Jorlândia de Jesus dos Santos. Jorlândia, a palavra é sua. Maya Angelou, poetista, feminista, ativista, memorialista. Angelou foi uma mulher forte que viverá para sempre. Vou declamar o poema dela, Eu Me Levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença incomoda? Porque o meu brilho intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas? Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda do mar, com a esperança emergindo na desgraça, ainda assim, eu vou me levantar. Você queria me ver quebrada, cabeça curvada, olhos para o chão, ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida na escuridão? Meu orgulho te ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos dentro de mim. Pode me atirar palavras afiadas, me dilacerar com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim eu vou me levantar. Minha sensualidade te incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se encontram? Da favela da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como maré, deixando para trás noites de terror e atrocidade. Eu me levanto em direção a um novo dia de intensa claridade. Eu me levanto, trazendo comigo o dom dos meus antepassados. Eu sou o sonho e a esperança daqueles que foram escravizados. E ainda assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Maya Angelou. Obrigada. Muito obrigada, Jorlândia. Esse poema é belíssimo. A Jorlândia é um talento nato, ela já participou de várias ações da CAD, sempre muito criativa, sempre trazendo toda essa força naquilo que ela faz. Então eu falei, olha, Jorlândia, esse poema é sua cara, você vai estar nesse evento, você precisa brilhar, porque é um momento especial e que eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite para declamar esse poema, porque eu acho que é um dos poemas mais bonitos que já foi escrito, né? Sou fã da Maya Angelou, uma grande poetisa, então agradeço muito aqui, parabenizo pela apresentação. Então, vou passar a palavra agora para a nossa presidente de mesa, que irá conduzir os trabalhos. Andréia, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, Adriana. Sempre sou grata pela oportunidade de estar participando dessa comissão.
Eu peço licença a todos também para me autodescrever. Eu sou uma mulher alta, negra, cabelos enrolados, com luzes. Eu uso óculos. Eu estou com uma blusa branca com os brilhos, um colar preto e uma pérola na ponta. Eu estou num ambiente onde a parede do fundo é azul. Bom, o tema de hoje é bem relevante também, é um tema super polêmico também, né? Mas que vamos trazer aqui ele com muita leveza, muita dedicação aos nossos palestrantes. Eu faço parte da comissão já há algum tempo e esse tema, eu acho que é um dos temas que mais chama atenção, né? Porque é um tema polêmico, né? Então, acho que hoje eu quero que todo mundo aproveite, tire bastante experiência, aprenda muito, né? Porque eu acho que esse é o intuito do evento, né? Aprender, compartilhar as nossas experiências. E eu já posso apresentar o nosso palestrante. Matheus Gato de Jesus, ele vai falar sobre a história da construção do racismo. Ele é professor do Departamento de Sociologia da Unicamp, mestre em Sociologia pela USP, graduado em Ciências Sociais pela UFMA. Ele foi pesquisador e visitante no Hastings Center of Africa and Africa America Studio, da Universidade de Harvard, e temos a honra de recebê-lo e espero que podemos desfrutar muito do conhecimento dele. Muito obrigado, Adriana e Andréia, pelo convite. Também é um prazer enorme estar aqui falando com vocês sobre esse tema bastante importante, que é essa relação entre história e racismo. A minha fala ela vai ter dois momentos. Um primeiro momento mais conceitual e um segundo momento onde eu quero trabalhar com vocês com um exemplo empírico pesquisado por mim nesse campo. Quando a gente está falando das relações entre história e racismo, e muitos dos interesses da sociologia moderna, os interesses nos quais eu estou mais diretamente ligado em ter um programa de pesquisa, a gente está falando, sobretudo, do racismo moderno, ou seja, do racismo que emergiu, distinguindo posições sociais dentro de sociedades que se apresentavam como igualitárias. Daí a importância de se estudar contextos como o contexto pós-abolição, não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. Então, muito do que é o estudo sobre a formação histórica do racismo e dos racismos nacionais tem a ver com a peculiaridade da combinação entre processos de emancipação e processos de racialização. Por processos de emancipação, eu estou entendendo mesmo aqueles processos que levaram as sociedades escravistas das Américas à abolição definitiva da escravatura. Mas em cada lugar, em cada contexto, ele teve um desfecho. Então, essa configuração se altera se ele é marcado, por exemplo, como no caso norte-americano, por uma guerra, se ele é marcado, no caso haitiano, como por uma revolução, ou mesmo se ele é marcado, como no caso brasileiro, por um lento e moroso processo de abolição, de uma abolição lenta, de uma abolição gradual que foi se arrastando aí ao longo de toda a segunda metade do século XIX. Então, a especificidade do processo de emancipação, ela de uma certa maneira, ela informa também como que foram se constituindo o que a gente vai chamar de processos de racialização, ou seja, a formação de fronteiras entre grupos, tendo a cor como uma espécie de fronteira natural de status e de direitos entre os grupos sociais. Então, quando a gente está falando, primeiro, da construção histórica do racismo, uma coisa que a gente tem que, então, se atentar é para esse ritmo, a gente pode utilizar essa metáfora, desigual, combinada, da relação entre os processos de emancipação e os processos de racialização na formação do racismo moderno nessas sociedades, nessas diferentes sociedades. Tá, então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente tem que observar é o modo como
a própria ideia de raça vai se transformando no tempo. Tá? Então, os significados culturais da ideia de raça, quando a gente olha para o pós-abolição brasileiro, para os anos 50 no Brasil, e a gente olha para o Brasil hoje, são significados que vão se transformando. Então, entender também a relação entre história e racismo e a construção histórica do racismo, que é aqui na nossa fala, é entender um pouco as transformações da ideia de raça ao longo do tempo também. Sempre em combinação com aquilo que eu tinha dito anteriormente, ou seja, essa relação entre movimentos de emancipação e processos de racialização. Por que esse segundo ponto é um ponto importante? As transformações da ideia de raça. Porque quando a gente está falando sobre isso, e é por isso que a gente diz de um racismo americano, de um racismo sul-africano, de um racismo brasileiro ou de um racismo francês, por que a gente fala isso? Porque a ideia de raça, ela se inscreve diferencialmente nas diferentes imaginações nacionais, né? E é por isso que faz sentido a gente falar, tem um racismo brasileiro, tem um racismo norte-americano, tem um racismo estadunidense. Não só porque são lugares diferentes, mas porque são lugares aonde o modo como a ideia de nação articula as narrativas sobre a construção dos grupos raciais é completamente diferente, certo? Então, quando a gente pensa, por exemplo, os nossos símbolos nacionais, a mulata, que ao longo de parte do século XX foi um símbolo nacional, a gente tem um pouco isso que eu estou tentando transmitir aqui para vocês, que é um símbolo nacional dentro de uma montagem completamente racializada e, nesse caso, gendrificada também. Então, estudar a relação entre história e racismo é estudar a história dessas modificações, né? E que tem várias variáveis. Então, por exemplo, isso se articula de uma determinada maneira quando a gente está em um país que se quer uma nação branca. Por exemplo, o caso das ideologias do branqueamento no Brasil. Isso afeta a percepção das pessoas sobre o que é cor e sobre o que é raça do ponto de vista histórico. Então, quando a gente olhava os censos e os dados demográficos dos anos 70, uma coisa que era muito visível para os pesquisadores era a profusão de categorias de cor. E profusão de categorias de cor no sentido de fugir do polo negro, né? Então, eu sou moreno, eu sou marrom bombom, eu sou aquela profusão de cores, aquele rico vocabulário de cores, todos nesse sentido de fugir do polo negro, né? Isso a gente tem esse quadro nos anos 70. Mas quando a gente tem, por exemplo, um outro momento histórico, esse momento mais contemporâneo que a gente vive, em que a gente teve um censo como o censo de 2010, né, onde a gente está começando onde a imagem da nação se apresenta de uma maneira diferente, porque ali pretos e pardos são contados como parte, né, como parte desse grupo negro, né, e só altera a percepção das pessoas e altera a imagem de nação que é aí configurada, né? E isso tem impacto sobre as próprias identidades sociais. Então, os pardos de hoje não são como os mulatos de antigamente, certo? No sentido de todo aquele sentido de ambiguidade racial, sou desse grupo, não sou desse grupo, pertenço aqui, pertenço lá. Então, analisar a construção histórica do racismo é estar atento a esse tipo de mudança e a esse tipo de configurações, vamos chamar assim, esse tipo de configurações, né? Então, esse é o primeiro movimento que eu queria chamar aqui a atenção de vocês. Por isso é que o chamado período do pós-abolição, ele é um período bastante especial
para interpretar a construção histórica do racismo em diferentes sociedades. E eu tenho feito pesquisas muito atentas a esse período. Por que esse período ele é um período chave, vamos dizer assim? Porque esse é um período onde muito claramente a gente vê a dissolução de determinadas categorias sociais. Então, uma sociedade dividida entre senhores e escravizados, entre cidadãos e escravizados, ela passa muito claramente nos arquivos, nas pesquisas, aquilo que a gente pode observar, a se tornar cada vez mais uma sociedade dividida entre negros e brancos. Então, o período do pós-abolição, ele é um período muito chave para interpretar esse processo, porque é um período onde, de uma certa maneira, o racismo se intensifica como um marcador da posição social. Quando a gente olha para a sociedade imperial brasileira, por exemplo, e essa já é uma das marcas do processo de racialização, a gente tende a pensar assim: quem são os negros no Brasil? Os negros no Brasil são os descendentes dos escravos. É assim que a gente raciocina no nosso senso comum cotidiano. Quem são os negros? Que grupo é esse? Né? Esse grupo é o grupo que descende de pessoas escravizadas. É assim que esse grupo se originou. Mas uma coisa interessante quando a gente observa aquele período, quando a gente observa, por exemplo, a abolição, é que já se sabe, e isso é bastante divulgado, que foi uma minoria da gente negra que foi efetivamente libertada no 13 de maio. Certo? Os historiadores já demonstraram isso. É uma minoria da gente negra que efetivamente conquista a parcela que lhe cabe da cidadania, muitas aspas, né, ali na abolição. Então, veja bem, se a minoria dessa população está conquistando a liberdade no 3 de maio, o que significa dizer, então, que os negros são os descendentes dos escravizados? Significa que a nossa memória histórica rasurou ou diminuiu o lugar dos direitos que essas pessoas haviam conquistado ainda sob o Império. Significa que a organização da luta social no pós-abolição, ela não foi só aquela, como a gente imagina, aquela que impediu que os escravizados pudessem ter uma plena integração, mas aquela que desvalorizou os direitos já conquistados anteriormente. E isso, no caso brasileiro, é bastante central, sobretudo para vocês, ou seja, sobretudo para a gente pensar essa relação entre o direito, a lei e o racismo, porque a gente está falando de um contexto em que muito do que é a escravidão é escravização ilegal por leis brasileiras. Então, o que significa imaginar essa população, como nós somos, a população negra hoje é imaginada no Brasil, como descendentes dos escravizados? Significa tornar o cativeiro, a escravidão, no estigma da identidade racial desse grupo no pós-abolição. Certo? Só para explicar um pouco melhor o que eu tinha chamado a atenção um pouquinho antes, vocês sabem que a lei de 1831, que é essa lei que de uma certa maneira proibiu o tráfico de escravizados, que depois ela é retificada, retificada em 1850, quando o tráfico ele é bloqueado, a chamada Lei para Inglês Ver, proibia a escravização de africanos, desde 1831. E é justamente essa década de 30 do século XIX, é uma das décadas em que a gente tem um dos maiores booms demográficos do tráfico. Ou seja, de que a população negra brasileira hoje, ela é majoritariamente descendente, eu arriscaria dizer, o Luiz Felipe Alencastre afirma isso também, grande historiador,
descendente de africanos ilegalmente escravizados por leis brasileiras. Então, que história é essa de que os negros são descendentes dos escravizados? Ou seja, que lugar é esse no nosso... Que lugar é esse? Que construção é essa do ponto de vista do nosso imaginário social? Certo? E mais ainda, quando a gente imagina que para várias regiões do país a gente já tem na segunda metade do século XIX uma expressiva população negra livre e bastante diferenciada, ou seja, uma população que conquistou precários direitos de liberdade, ou seja, um direito precarizado na vida social, e que a diferenciava socialmente. De novo a pergunta: qual é o lugar, então, dessa relação entre ilegalidade, lei, escravidão na nossa construção histórica do racismo no Brasil? Eu acho que essa é uma pergunta importante de fazer aqui, importante de fazer para vocês que atuam nesse campo. Porque a gente tinha uma população negra livre e bastante diferenciada, sobretudo no tocante ao acesso aos direitos. Então, uma coisa era você ser uma pessoa nascida livre. Outra coisa era você ser uma pessoa alforriada. Outra coisa era você ser uma pessoa que ganhou a liberdade na lei do ventre livre. Outra coisa era você ser uma pessoa escravizada. Outra coisa era você ser um africano livre. E uma outra coisa era você ser um africano escravizado. Então, essa enorme diferenciação dessa população é o que também se perde nos imaginários da raça, que tenta, de uma certa maneira, rasurar, homogeneizar, empurrar toda essa gente para aquilo que a historiadora Vlamir Albuquerque falou, e falou muito bem, para a vala comum da raça. Para a vala comum da raça. Agora todo mundo é descendente de escravos. Os direitos anteriores não valem nada e essa população tem enormes barreiras no pós-abolição para poder usufruir de uma cidadania plena. Então, são esses tipos de problema que a gente tem que ter em mente quando a gente está pensando a construção histórica do racismo no Brasil. Ou seja, um dos elementos centrais para a gente pensar como que esse racismo se construiu historicamente é a gente para pensar o pós-abolição, e para pensar a formação do racismo moderno, para pensar a segunda metade do século XIX, é pensar nos constrangimentos da população negra livre nesse período. A gente sempre lembra, né, quando a gente quer denunciar, quando a gente quer apontar a iniquidade do cativeiro, a iniquidade da escravidão, a gente sempre se lembra que o Brasil foi o país que mais importou africanos, né, escravizados nas Américas. A gente sempre lembra disso. Mas uma coisa que a gente se lembra muito pouco é que esse país também provavelmente tinha uma das maiores populações negras livres das Américas. E muito do que é a construção dos processos de racialização tem a ver com usar as classificações raciais típicas da ordem escravista como arma social contra uma gente que já não vive sob o cativeiro. Vou explicar melhor. As classificações de cor, as categorias de cor no Império e no período colonial, elas não eram categorias que designavam, como nos dias de hoje, matizes de pele, tipos de cabelo, tipos de nariz. Ou seja, não eram categorias que elaboravam uma representação ligada apenas ao corpo de alguém. Se você está designando uma pessoa como preta, você, naquela época,
muito provavelmente estava falando que ela era uma pessoa escravizada. E também, muito provavelmente, em determinados lugares, estava falando que ela era um africano. Ou seja, que as categorias de cor, elas não tinham o mesmo sentido que as distingue no Brasil atual, certo? Que as distingue no Brasil atual. Então, elas tinham um outro sentido dentro da hierarquia social escravista, tanto no período colonial como depois no período imperial. Estudar o processo de racialização no sentido que eu estou apresentando aqui, ou seja, de formação do racismo moderno nesse sentido oitocentista, aonde a cor é uma espécie de espelho de uma natureza, espelho de uma conduta moral, espelho de uma conduta ética, o vínculo entre o físico e o moral que dá robustez para o sentido de raça, no seu sentido mais forte, é estudar como isso se transformou. Como que essas categorias se transformaram? Né? Como que essas categorias se transformaram nesse sentido? E um dos aspectos importantes para explicar isso é compreender, então, que essas categorias que tinham um determinado significado na hierarquia social escravista, na hierarquia social imperial, elas se transformam quando elas são mobilizadas para humilhar, para demarcar o lugar social, não apenas de quem é escravizado, mas também de quem é livre. Então, uma coisa muito interessante quando a gente analisa os anúncios de trabalho dos primeiros, vamos pensar aqui, do começo do ano de 88, ou seja, já próximo da abolição. Andréia, eu peço que você controle o tempo, viu? Porque eu vou, e eu posso me perder no nosso tempo. Quando a gente olha os anúncios de trabalho, o que a gente vê? A gente vê lá uma negrinha alugada, né? Anunciada como uma negrinha alugada na casa, no sobrado tal, de uma rua tal, de uma cidade qualquer brasileira. Esse anúncio, na década de 1850, ele provavelmente se referiria a uma pessoa escravizada, né? Agora, quando a gente vai vendo esse anúncio ali no final da abolição, ele é um anúncio onde o lugar da cor é ambíguo. E é uma ambiguidade muito eficaz do ponto de vista da sociabilidade e da etiqueta das relações, porque é uma ambiguidade que rasura pela cor as fronteiras entre a escravidão e a liberdade. Ao contrário do que o nosso senso, ao contrário de como a gente imagina, pelas definições, né, trabalho escravo é isso, trabalho livre é aquilo, há muita porosidade envolvendo essas duas dimensões. Então, as pessoas que foram escravizadas, que lutaram pela sua liberdade, muitas vezes viveram a experiência de serem escravizadas, serem livres, voltarem para a escravidão. Essa experiência é uma experiência, narrada, por exemplo, nos estudos sobre a abolição. Então, você imagina, a lei de 1871, ela foi uma lei que, além de ser uma lei do ventre livre, ela era uma lei que dizia o seguinte: olha, se a pessoa escravizada conseguir algum pecúlio, ou seja, juntar o seu próprio dinheiro, certo? Ela conseguir o valor pelo qual ela vale, ela pode ir lá pagar e conseguir sua própria liberdade. Então, o que acontecia muitas vezes era o seguinte: as pessoas arranjavam um dinheiro. Quanto é que eu valho? Você vale tanto. Ótimo. As pessoas arranjavam um dinheiro e aí e falavam para o senhor: olha, estou aqui com a grana, estou aqui com o meu pecúlio, consegui aqui meu dinheiro, quero comprar minha própria carta de alforria. Só que libertar é uma prerrogativa senhorial, independente se você tem, ela funciona como uma prerrogativa senhorial. Aí o cara fala assim: não vou libertar. Aí ele fala: não, mas tem a lei. Não, mas eu não vou libertar. Aí beleza. Aí o que muitas dessas pessoas faziam? Fugiam para casa de um advogado abolicionista. E falavam assim: olha, eu estou aqui com dinheiro, etc, etc, e o cara não quer me libertar, né?
Aí, beleza, ele ficava lá, coitado, escondido, etc, etc. Ou seja, saiu do mundo da escravidão e, de uma certa maneira, ingressou aí no mundo de maior autonomia, de um mundo da liberdade, né? Mas aí tem um julgamento. Aí no julgamento o juiz fala assim, não, vale a prerrogativa do senhor. Aí essa pessoa que tinha saído volta para... E isso aconteceu na vida de várias pessoas. Então, ir e vir da liberdade é uma coisa presente na vida das pessoas. E presente também porque o Estatuto da Liberdade, ele é um estatuto muito condicionado aos papéis que você porta, né, aos papéis que você porta, aos documentos que você porta, e às relações de sociabilidade que você tem. Fora daquele mundo, a escravidão é uma ameaça. Vocês devem ter visto aquele filme famoso, 12 anos de escravidão, em que mostra uma experiência mais ou menos assim. Você tem uma pessoa livre, mas ele é lubridiado, ou seja, ele é levado para um outro lugar, para fora do seu conjunto de relações, e ali naquele universo ele pode ser sujeitado à escravidão. Então, essas pressões que a população negra livre, ou seja, que conviveu com a experiência do cativeiro, sofre esse tipo de coerção, e as transformações que se implicam nas classificações de cor é muito importante para a gente entender a construção histórica do racismo e os sentidos de racialização, né? E como isso altera as classificações de cor, né? Então, tem uma passagem que eu gosto muito, que é uma passagem do romance O Mulato, onde, na ficção, o Aloysio Azevedo captura esse novo significado nativo das classificações de cor ali na década de 80 do século XIX. Então, a história do mulato é a seguinte: é um mulato, vamos chamar aqui um mulato freiriano, né? Estou me referindo a um texto muito importante do Gilberto Freire, em Sobrados e Mucambos, chamado A Ascensão do Mulato e do Bacharel. Então, esse personagem do Aloysio Azevedo, que inclusive é tomado como exemplo na obra, nesse texto de Gilberto Freire, ele é, na verdade, um mulato de posse, que estudou em Coimbra e retornou. Ele vai passar por São Luís do Maranhão, que ele quer ir para o Rio de Janeiro. Ele é muito rico, ele tem muito dinheiro, ele está formado e ele quer voltar e ele quer passar. E nessa passagem por São Luís do Maranhão, ele se apaixona por a filha de um rico comerciante português, casado com uma mulher de família tradicional, uma família oligárquica. E ele quer se casar com ela, com essa moça branca. E o pai fala assim: de jeito nenhum, você não vai se casar com ela, não tem a menor condição de você se casar com ela. Não vai se casar com ela porque a gente sabe que você é mulato, você tem origem na escravidão, a gente conhece, que sua família, etc. Não tem como você se casar com ela. E aí, num dos momentos mais interessantes dessa ficção, esse personagem se olha no espelho e ele fala assim: nossa, se o pai da moça me dissesse que eu não posso me casar com ela porque eu sou pobre, eu tentaria ter algum dinheiro. Se ele me dissesse que é porque sou desonrado, eu tentaria buscar a honra. Agora, como eu vou transformar, gota por gota, todo o meu sangue? E nesse momento, o Aloysio Azevedo captura esse novo significado nativo das classificações raciais, que é essa de dizer o que é uma verdade do corpo, uma verdade da natureza do homem a partir das marcas. Ou seja, isso que está também aí desembarcando no Brasil com as famosas teorias do racismo científico, né, que vão ser apropriadas pelas nossas elites imperiais no final do século e pelas nossas elites republicanas, né, o que vai estar nas propostas, por exemplo, do Nina Rodrigues, para um código
penal específico para os negros, proposta que ele faz num livro chamado As Raças Humanas e a responsabilidade, salvo engano, e a responsabilidade penal, mas uma série de trabalhos também nesse período, como, por exemplo, o problema no parto, na, abre aspas, espécie negra, ou seja, como foi tão radical, olha o nível de radicalismo, né, da separação aí de seres humanos, ou seja, o problema do parto na espécie negra e tudo isso que envolveu um pouco que é até a história da antropologia e das ciências humanas no Brasil. E o período do pós-abolição, ele acaba sendo um período muito chave, porque é um período onde a luta social em torno disso, ela se desenvolve de uma maneira muito intensa, né? De uma maneira muito intensa. E aí a gente percebe muito do que é essa construção histórica do racismo também com uma tentativa de manter as pessoas, sobretudo quando a gente olha ali naquele imediato pós-abolição, depois da escravidão, mas sob uma cultura do cativeiro, né? Então, uma coisa importante é, por exemplo, o sentido da campanha de indenização dos senhores, por exemplo. Ou seja, o modo como os senhores construíram a campanha, dizendo que eles haviam sido lesados pela abolição, certo? Dizendo que eles haviam sido lesados pela abolição. E muito do que é o discurso desses senhores é um discurso de que o Estado tomou uma atitude ilegal. É interessante como o direito está sempre envolvido, né? O Estado tomou uma atitude que era ilegal ao fazer a abolição. Por quê? Porque, e é muito Brasil contemporâneo, porque violou o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito absoluto, eu paguei imposto por aquilo ali, eu paguei uma série de coisas e você me desapropriou. Você me desapropriou. Mas não só isso. Muito desse discurso, ele se organiza, então, por um lado, em torno de uma certa ilegalidade do 13 de maio. Então, se tem essa lei, ela é vista como uma lei precipitada, como uma lei rápida demais, e também, no limite, também como uma lei que pode ser uma lei ilegal, na medida em que ela mexe com o direito de propriedade sem dar qualquer resposta. Então, aquelas pessoas no pós-abolição viveram uma situação de profunda insegurança com relação aos direitos que elas haviam conquistado. É uma situação de profunda insegurança com relação aos direitos que elas haviam conquistado e que, sob vários aspectos de tentativas de reatualização da tutela sobre aquelas pessoas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pega nos jornais é os senhores argumentando o seguinte: olha, tudo bem, uma coisa é o 13 de maio, mas ela não invalida a lei do ventre livre, por exemplo. E o que eles estavam querendo dizer com isso? Uma pessoa libertada pela lei do ventre livre precisava fazer serviços obrigatórios para os seus senhores até 21 anos de idade. Então, o que eles estão falando é o seguinte: imagine uma pessoa, então, libertada no primeiro ano da lei, 1871. Libertado segundo semestre de 1871. Se o ardil que eles estavam falando tivesse sentido, significa que a gente teria uma pessoa trabalhando como escravizada pelo menos até 1891, 92, 93. Eu estou imaginando uma pessoa libertada no primeiro ano dessa lei. Então você teve várias tentativas, de uma certa maneira, de manter a tutela e de manter o que a gente chama hoje de trabalhos análogos à situação da escravidão. Por isso é que o medo da reescravização permaneceu muito forte com essas populações. Eu estudei um episódio em São Luís do Maranhão, bastante emblemático, que foi justamente o episódio de um protesto de libertos contra a proclamação da República, imaginando que a República poderia ser o retorno da escravização. Ou seja, na medida em que você tem uma reforma no ano anterior feita pelo Império, então porque o Império faz a abolição, ou seja, o último grande ato popular do Império, e as pessoas imaginavam que o exílio dos áulicos, o exílio
da família real, a expulsão da família real, tinha a ver com elas também. Ou seja, tinha a ver com elas, ou seja, que a República também estava sendo proclamada contra os direitos que eles haviam conquistado no ano passado. Eu vou até mostrar para vocês. Eu escrevi, não vou falar muito sobre isso, posso falar nas perguntas, mas eu escrevi um livro sobre isso, que é O Massacre dos Libertos, sobre raça e república no Brasil, justamente para tentar mostrar por que fazia sentido para as pessoas imaginar isso. E o que dava sentido a isso é o que eu estou aqui contando para vocês. Quer dizer, como que essas fronteiras entre liberdade e escravização foram muito porosas e como que a ameaça, seja pelos discursos de indenização, seja pelos chamados republicanos do 14 de maio, como o José do Patrocínio, grande abolicionista negro, falava, existem os republicanos do 14 de maio, ou seja, aqueles que se tornaram republicanos irritados por causa da abolição, ou seja, tudo isso é o que nos permite imaginar por que fazia sentido para aquelas pessoas entender, ou seja, isso que eu estou chamando aqui de processo de racialização. Então, passando aqui já para as minhas considerações finais, eu tô bem no tempo, não estou, André? Eu estou extrapolando. Eu estou bem, ótimo. Eu estou bem no tempo. Eu queria dizer, então, para vocês, muito do que eu quis trazer para vocês é a complexidade de o que a gente está falando quando a gente está falando de construção histórica do racismo. A gente está falando, ao mesmo tempo, da transformação de ideologias, de um lado, a gente está falando de processos sociais de emancipação, processos sociais de racialização e da relação entre eles em cada contexto. E a gente está falando da estruturação da posição social das pessoas dentro de cada sociedade. Ou seja, como é que isso regula as fronteiras de status e direitos. Então, pensar um pouco é pensar isso a cada momento. Ou seja, então a gente pode ter um olhar para isso, como eu sugeri aqui para vocês, para o processo de pós-abolição. A gente pode ter um olhar para isso, entender essas relações olhando os anos 30 no Brasil. A gente pode ter um olhar para isso olhando o que o processo de democratização do Brasil, da ditadura para cá, mexe, certo? Mexe em todos esses níveis que eu tô aqui apresentando e o que o contexto atual, ou seja, esse contexto da segunda década desse século, organiza também, historicamente, essa relação entre processos de emancipação, processos de racialização, ideologias e a redefinição das posições sociais e das percepções dos indivíduos sobre isso. Então, falar sobre isso, na verdade, é armar a complexidade dessas inter-relações. Eu espero me ter feito claro, mas eu estou também disponível para as perguntas logo após aqui a fala do meu colega, do Fábio Silveira. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor. Nossa, que aula, né? A gente ficava aqui mais tempo. Eu gosto muito, muito de falar desse tema. É um tema que eu acho que cada vez que a gente toca nesse assunto, a gente descobre um pouquinho mais, e se conhece um pouquinho mais também, né? Toda vez que a gente vai debater esse assunto, vai fazer uma explanação, eu acho que aumenta muito mais o conhecimento e nos torna pessoas melhores, né? Por enxergar esse passado para poder ser melhor, né, nesse futuro aí. E duas falas que eu acho que eu anotei aqui, que eu gostei não, mas que me chamou a atenção, foi quando o senhor falou sobre colocar títulos para fugir do polo negro, né? Foi uma fala bem forte, assim, e também vala comum da raça. Foram duas frases que me marcou muito e que bem forte também. Obrigado
pela aula, né, pela explanação de conhecimento. Espero que os acadêmicos, né, nós podemos aproveitar esse momento, que é isso que faz a diferença quando a gente está estudando, quando a gente está num curso de direito. São esses momentos. Muito obrigada. Agora nós vamos para o nosso segundo tema, que é antirracista, né? Que é com o nosso colega Dr. Fábio Silveira de Souza. Ele é advogado, membro e consultor da Comissão de Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, estudioso empírico doutrinário do tema racismo, autor de artigos jurídicos e fundador do projeto Bate-Papo de Acadêmicos. É um prazer. Muito boa noite a todas e todos. Espero que estejam me ouvindo bem, que eu troquei de fone, então se não tiverem, por favor, pessoal, me avisa aí, tá bom? Depois da fala do professor, fica até difícil, né, dar continuidade, mas foi muito bom porque nós vamos entrar no contexto atual, na verdade, né? E a minha presidente de mesa, Andréia, ela disse sobre questões polêmicas, então vamos polemizar, sim, vamos trazer questões polêmicas para a gente falar um pouquinho. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer minha autodescrição, que eu sempre esqueço, então dessa vez eu lembrei, então eu vou fazê-la, né? Então eu sou um rapaz negro, uso barba, estou de óculos, uma gravata vermelha, um sobretudo preto, porque está muito frio em São Paulo, muito frio, e atrás de mim é uma cortina, né, que uma janela fechada, mas ainda assim está entrando um vento frio aqui dentro de casa, tá? Mas, após feita a minha apresentação, eu agradeço mais uma vez por ter sido convidado para bater um papo com vocês em relação a um tema tão importante, né? E depois que o professor Matheus trouxe a questão histórica, vamos tentar entender como é a questão de ser antirracista. Muitas das vezes a gente fala, eu sou antirracista, mas o que, na verdade, é ser uma pessoa antirracista, né? Bom, primeiramente, a gente tem que entender o contexto de país que a gente vive. Eu acho que, para ninguém tem nenhuma dúvida que nós vivemos em um país que é extremamente preconceituoso. O nosso país, ele é racista, misógino, certo? Acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Ele é homofóbico e xenofóbico. E dentro dessa percepção, como que nós podemos dizer que somos sem preconceitos em relação a nenhuma pessoa, que nós também não somos racistas? É praticamente impossível não sermos racistas ou preconceituosos. Mas nós podemos buscar mecanismos para melhorar a nossa conduta, e isso é no dia a dia. E, dito isto, eu vou trazer alguns questionamentos e eu gostaria que vocês aí no chat, que estão talvez com frio, começarem a digitar também como que é a reação de vocês em determinadas atitudes, né? Aí eu questiono, quantos autores de pessoas negros e negras vocês leram até hoje? Quantos pensadores negros vocês conhecem? Numa discussão sobre a questão racial, vocês debatem sobre essa questão baseado em estudos, como, por exemplo, o professor trouxe, uma aula belíssima, vocês pesquisam sobre isso, ou entra naquela famosa discussão do Facebook baseado em achismos? Prefiro não entrar em certos debates. Perfeito, perfeito. O pessoal do chat já está se colocando aí, por favor, tragam essas informações que serão importantes, né? E como que é a postura de vocês em relação a atos racistas que a gente vê acontecer? E isso é muito importante porque nós nos colocamos em papéis de pessoas que somos antirracistas, né? Mas será que nós estamos trabalhando exatamente para que isso ocorra?
Durante a fala do professor, eu fiquei pensando bastante no contexto da libertação dos escravizados. E aí a gente começa a mudar a nossa linguagem. Não existe descendente de escravos. Existem pessoas escravizadas. Pessoas que foram arrancadas de seus lugares, onde moravam, onde viviam, trazidas de forma forçada para um outro local e forçada a trabalhar. Eram objetos, essas pessoas. Então, dizer que eram escravos, não. Foram pessoas escravizadas. E aí eu questiono o seguinte: naquele período de libertação dos escravizados, não dos escravos, existiu uma figura muito importante que contribuiu muito na libertação desses escravizados, que foi o Luiz Gama, um advogado reconhecido pela nossa instituição da OAB há pouco tempo atrás, se eu não me engano, em 2015. Se alguém puder fazer uma pesquisa rápida e me confirmar, por gentileza, se eu não me engano, foi em 2015. Mas a provocação que eu faço é o seguinte: a maioria de nós estamos na academia do direito, né? Seremos advogados, seremos juristas. E desse tempo que estamos na faculdade, quantas vezes nós estudamos sobre Luiz Gama? Em que momento nós pegamos algum arquivo, algum documento em que o Luiz Gama participou, contribuiu, e teve uma matéria recentemente sobre isso, e debatemos dentro de uma faculdade de direito? Um outro questionamento que eu faço é: diante de tantos professores que nós temos, quantos professores negros nos deram aula? E aí eu questiono, e aí eu trago outros questionamentos. Só um momentinho que... Voltei? Alô? Voltei? Voltei. Perfeito. E aí eu trago um outro questionamento. Quando nós vamos pesquisar jurisprudências, né? A doutora Adriana, minha presidente, minha amiga, ela pede para vocês pesquisarem jurisprudências nas aulas, talvez. Quantos autores, quantas jurisprudências que são de pessoas negras vocês citam? E nós estamos falando de um país em que a maioria da população são pessoas negras. Quantas pessoas negras nós vemos nos espaços de poder? Bom, se tem um silêncio sepulcral, é porque alguma coisa está errada. E se alguma coisa está errada, a gente precisa mudar. E é exatamente isso que nós vamos debater um pouquinho, aproveitando a fala do professor, né? Bom, para que nós possamos entender não a questão racial, porque a gente já teve uma belíssima aula, mas para sermos antirracistas, nós precisamos também saber contra o que nós estamos lutando. Vamos ser anti o que se a gente não sabe o que a gente está enfrentando, certo? Então, ser antirracista, ok, mas como que a gente pode enfrentar algo que é estrutural? O racismo estrutural. Qual é a origem dessa desigualdade? Da onde ela surgiu? O professor trouxe algumas leis e eu gostaria de destacar algumas, que a primeira é a da Constituição do Império de 1824, né? Que traz o seguinte, que a Constituição do Império ela diz que a educação ela era para todos, era o direito de todos os cidadãos. Porém, professora Adriana, a escola estava vetada para as pessoas negras. Os negros não podiam estudar. Mas, espera aí, se a educação era para todos e a educação é a base de tudo, e o negro não podia estudar, isso não poderia trazer um reflexo posteriormente? Então, alguma coisa aí já começou errado. Se eu estiver falando bobagem, professor, o senhor me corrija imediatamente, por gentileza, né?
Um outro ponto muito interessante que eu fiz uma pesquisa para falar com vocês é sobre a questão da cidadania, né? Aqui no Brasil, na época, a cidadania era um direito para os nascidos aqui e também para os portugueses. Perfeito. E aí eles estenderam, inclusive, para as pessoas, para os negros libertos. Mas eles colocaram apenas um detalhe. Para ter esse direito, ele estava condicionado a posses e rendimentos. Então, quem não tinha condições ficava como? E aí, como é que faz? Nós estamos falando das origens das desigualdades. Nós não podemos falar de como ser antirracista sem entender o contexto que nós estamos vivendo. Já entendemos o contexto de país que temos, que estamos. Nós estamos agora discutindo um contexto de origem das desigualdades. Vamos falar de lei de terras de 1850? Bom, o Estado decidiu o seguinte: a partir de hoje, todas as terras aqui pertencem ao Estado do país. E o Estado, ele fez o quê? Ele distribuiu as terras para quem não tinha? Não, ele vendeu as terras. Então, só podia ter terra quem tinha condição de comprar. Ou seja, os ex-escravizados, e eu repito, escravizados, não escravos. Vamos começar a mudar a terminologia das palavras. Os ex-escravizados, eles não poderiam ter terra. Por quê? Não tinham condições financeiras. O professor mesmo falou na fala dele que quando adquiriam um valor para conseguir a sua libertação, era uma prerrogativa do senhor de escravizados. E aí a gente começa a ver uma construção das desigualdades e a gente percebe o quanto que está enraizado no nosso sistema. Aí sim a gente começa a perceber onde que nós podemos lutar para sermos antirracistas. Certo? Perfeito. Mariana perguntou se vai ficar gravado. Vai sim, Mariana. Vai ficar gravado, pode ter certeza. E, continuando a nossa fala, a nossa conversa, o nosso bate-papo, algumas pessoas elas costumam dizer que no Brasil a escravidão ela foi branda, que os escravizados, eles meio que aceitaram a vir para cá, né? Então eu fico imaginando a pessoa chegando lá e falando, vamos lá para o Brasil, vocês vão trabalhar forçadamente, tá bom? Vocês não vão ter condições nenhuma, vão viver em condições desumanas, porque a forma com que algumas pessoas falam, o que eu percebo que talvez tenha sido dessa forma. Mas isso é uma visão de uma elite branca que traz uma visão meio europeia da situação, né? Inclusive, eu acho isso muito curioso e aí eu vou polemizar, se vocês me permitem, e eu peço desculpa, depois vocês me chamem a atenção, eu fico pensando numa fala do próprio vice-presidente da República, que ele disse que não há racismo no Brasil. Não há racismo no Brasil. E veja só até todo esse contexto que nós chegamos até aqui. Mas, para o nosso vice-presidente, não há racismo no Brasil. Pois é. E aí, eu questiono a vocês outras situações. Como que é a nossa postura em atos racistas, até provocado pelo Estado, quando acontece? O professor Silvio Almeida, ele diz que a prática antirracista, além de ser urgente, ela tem que ocorrer todos os dias, no cotidiano e nas mínimas coisas, né? Isso é a fala do professor Silvio Almeida. E aí eu questiono, o que cada um de nós está fazendo para combater o racismo? E eu acho muito interessante que quando eu converso com alguns colegas, alguns colegas mais exaltados, e quando eles têm algumas condutas racistas, né, que está enraizado, e eu falo para eles o seguinte: olha, essa sua fala foi meio racista. Ele, meu Deus do céu, eu não sou racista.
Imagina, Fábio, eu racista, eu tenho amigo negro, você é meu amigo. Eu nunca vi, até hoje, eu nunca vi, isso vai mudar a partir de hoje, porque vocês estão tendo um webinar sobre racismo, então a nossa mudança de postura ela é necessária e urgente, mas até hoje eu nunca vi ninguém me questionar. Fábio, qual foi a atitude racista que eu cometi para que eu possa mudar a partir de hoje? A primeira reação é a da negação. E como eu disse anteriormente, é impossível não sermos racistas em um país que é banhado no racismo. E este racismo, ele é estrutural. O que nós precisamos entender, compreender, é que isso faz parte do nosso cotidiano, mesmo que nós não queiramos. E, a partir daí, buscar as ferramentas que a gente tem em nossa volta e várias obras que nós temos disponíveis, e racismo não é uma questão de opinião, como fala a professora Djamila Ribeiro, que o racismo ele é estudado. O professor trouxe estudo. Eu não posso simplesmente achar, ir lá no Facebook e comentar sobre aquilo que eu acho. Não, vamos pegar um livro e ler. Vamos pesquisar para que nós tenhamos base para falar sobre aquilo que está enraizado no nosso país e que nós possamos ter atitudes concretas. Porque ser antirracista no Instagram e entrar no movimento blackout, como aconteceu após a morte do George Floyd, é fácil. Mas será que eu estou disposto a me indispor numa discussão para falar sobre racismo? Ou eu vou falar, esse assunto é polêmico, vai dar briga, eu não vou falar, não. E toda vez que nós deixamos de falar, de explicar, de compreender sobre determinadas temáticas, principalmente racial, ela favorece o outro lado. E qual é o outro lado? Do opressor. E algumas pessoas até falam para mim o seguinte: poxa, Fábio, você é muito radical. Em determinados temas, galera, pessoal, não existe meio termo. Não existe meio termo mesmo. Ou você está na prática antirracista, eu não estou falando de ser antirracista. Veja a fala, prática antirracista. Porque isso é uma desconstrução. Uma construção que foi feita historicamente e que nós estamos juntos desconstruindo. E pessoas negras não são racistas. Então, não venham dizer que, olha, é racismo reverso, olha, a pessoa negra cometendo racismo. Não, ela reproduz o racismo. Porque as pessoas negras elas não estão em esferas de poder. Eu duvido não, mas eu desafio, e se quiserem apostar, a gente pode apostar um chocolate, vocês podem me mandar aí por correio, caso, já que a gente não pode ainda nos encontrarmos presencialmente, mas analisando as esferas do alto escalão do governo, neste exato momento, cita uma pessoa negra para mim, por gentileza. Quantas mulheres nós temos no alto escalão do governo? Vamos lá, vamos pegar o governo que está mais em alta. Vamos pegar a CPI da Covid, né, que está sempre animado, todos os dias, a CPI da Covid. Quantos homens tem naquela CPI? Quantas mulheres tem? Quantos homens negros nós vemos na CPI? Estamos falando de senadores da República, eleitos democraticamente no Brasil, e nós estamos falando de um percentual onde a população negra é a maioria. Quantas pessoas negras a gente vê na CPI da Covid? Quantas mulheres? E aí eu questiono ainda questiono mais ainda, quantas mulheres negras nós temos? Pois é, se não teve ninguém falando, é porque nós estamos com um problema e a gente precisa rever isso urgentemente. Então, pessoal, eu gostaria de saber qual foi a reação de vocês
em determinados casos que, na minha visão, tem conotação racial, sim. Como, por exemplo, a morte do João Pedro, que ele morreu por uma bala perdida, entre aspas, dentro da casa dele, na luta contra o tráfico de drogas. O que vocês fizeram em relação a isso quando souberam? Ficaram em silêncio? Fizeram nota de repúdio? Ficaram revoltados? Qual foi a postura de vocês? Mandaram mensagem para o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro questionando a operação da polícia? Porque, até onde eu sei, todos os poderes eles são representados por nós. Nós votamos. Então, nós temos voz. Alguém chegou a fazer alguma coisa? E qual foi a postura quando um rapaz que estava andando de bicicleta em Goiás, por exemplo, ele foi abordado pela polícia e algemado? O que fizeram? Qual foi a postura de cada um de nós em relação a esse ato absurdo? Ou até mesmo a fala do vice-presidente da República. Do presidente eu já até desisti de falar qualquer coisa, tá? Me perdoem, mas não vale a pena, né? E em relação à sentença judicial da juíza da 5ª Vara Criminal de Campinas, onde ela alegou que o réu, né, ele não possuía estereótipo padrão de bandido. Sabe por quê? Porque ele possuía olhos, pele e cabelos claros. Portanto, ele não estava sujeito a ser reconhecido como um criminoso. Vocês percebem o quanto é o absurdo que nós estamos vivendo? E nós somos operadores do direito. Estamos falando de uma juíza. O professor falou na fala dele anteriormente o seguinte, que o escravizado detinha o dinheiro, tinha o dinheiro para comprar a sua libertação, e o senhor do escravizado ele recusava. Ia para a justiça, o que acontecia? O juiz dava causa para o senhor do escravizado, né? E a gente está falando de uma decisão, se eu não me engano, de 2016. Isso aí não é do século da escravização, não. Da escravidão, não é. Isso é recente. Uma juíza. E a gente precisa entender por qual motivo um grupo de juízes recusaram a ter palestras sobre antirracismo. Por que será? Será que os juízes eles entendem a questão racial? A maioria deles são pessoas brancas. Será que eles compreendem, entendem a realidade de uma comunidade, de uma favela? Qual foi a nossa reação quando o João Alberto de Freitas foi espancado até a morte no supermercado? Algumas pessoas até falaram, nossa, ele foi espancado porque ele mereceu. Ele bateu na esposa. Ele batia. Acharam a ficha dele, eu nunca vi, mas acharam a ficha do rapaz. E falaram, ele foi espancado porque ele mereceu. Pois é. Mas e a moça no protesto que aconteceu na Paulista, que ela estava com um taco de beisebol, cheio de pregos em volta, escrito Rivotril, e ela foi acompanhada pela polícia para se retirar da Paulista de uma maneira pacífica? Por que ela não foi presa? Quem é que vai para um protesto com um taco de beisebol? Se não for com uma outra intenção. E quando a gente leva esse debate para uma roda de conversa, a primeira reação que as pessoas têm é o seguinte: lá vem o militante, lá vem o esquerdopata. E eu costumo falar para os meus colegas e amigos o seguinte: se ser esquerdopata e militante está do lado certo da história, então me dá a camisa 10, coloca isso nas costas e eu vou para o jogo. Simples assim. Porque a gente vai falar sobre essa questão, sim, e muito. Porque precisa. Veja só, nós estamos falando de uma sentença judicial. Nós estamos falando do Estado.
Como que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Algumas pessoas falaram aqui sobre estou aguardando um presidente negro. Mas quem vota somos nós. Nós estamos apoiando candidatos negros? Eu não vi nenhum concorrendo, até o momento, à presidência. Não vi, por enquanto eu não vi nenhum. Teve uma ampla que se juntaram aí para debater sobre os problemas do Brasil. Não tinha uma mulher negra nessa ampla. Como que fica? Se está nas nossas mãos mudarmos tudo isso. E a grande questão, professora Adriana, é o seguinte: como que nós podemos mudar essa situação? E a resposta é muito simples. Talvez ela não seja cômoda, certo? Por quê? Porque temos que sair da nossa zona de conforto. E muitas das vezes sair da nossa zona de conforto é o maior desafio. Bom, para nós começarmos a sermos antirracistas, nós primeiro temos que entender o nosso lugar de fala. Mas o lugar de fala não é o que muitas pessoas já acham que, poxa, eu sou uma pessoa branca, eu não posso falar sobre racismo. Não é isso. É entender os privilégios que uma pessoa branca possui. Nós vivemos em um país que é extremamente racista. E uma pessoa branca, ela já possui seus privilégios que já está conceituado. E ela precisa primeiro entender isso. Após entender isso, ela precisa compreender as dificuldades que uma pessoa negra possui. E não tentar, por exemplo, minar essas lutas. Quando o movimento negro vai às ruas cobrando melhores condições em diversas frentes, ou quando nós vemos uma luta por cotas, e muitas pessoas são contra cotas, as pessoas brancas também são contra cotas, mas será que ela entendeu todo o contexto estrutural do país que a gente vive? Esse é o primeiro ponto, é entender o nosso lugar de fala. E as pessoas negras também. Infelizmente, muitas pessoas negras silenciam. Não pode silenciar. Tem que expor, falar, dizer o que pensa. É ir às ruas, é debater, é trazer para o debate. E toda vez que a pessoa sai do debate e já ofende, porque as pessoas elas gostam de ofender quando pedem um argumento, é porque o seu caminho está certo, porque está baseado em estudos. Traga estudos. O professor trouxe uma aula riquíssima, traga isso para o debate. Vamos consumir cultura de pessoas negras. Temos pessoas brilhantes. Temos livros, filmes, novelas. Vamos incentivar que as novelas tenham pessoas negras. O Babu Santana vai ser um personagem principal de uma novela. Vamos lá no Instagram dele, em algum lugar, incentivar, falar que precisamos de mais Babus Santanas. Vamos aplaudir o Gil da Vigor, por exemplo, que está em várias campanhas publicitárias, dizer que ele é um grande economista, porque fizeram comentários homofóbicos e racistas por ele ser economista. Vamos apoiar e vamos todos assistir o filme do Luiz Gama, que vai ter no cinema agora em julho, porque precisamos consumir, precisamos incentivar. E aí a gente começa a termos atitude antirracista. Por quê? Porque o negro ele precisa da visibilidade. Uma visibilidade que nos foi tirada durante séculos. Nós estamos falando de mais de 400 anos de escravidão no nosso país. E nós precisamos começar a mudar a nossa postura. E o que mais que a gente pode ser
numa situação antirracista? Bom, temos muitas questões, né? Bom, quando eu vejo uma novela, por exemplo, isso é muito interessante, eu me sinto na Suíça numa novela. Eu não sei se vocês têm essa percepção, porque a maioria das pessoas são pessoas brancas. E será que nós somos realmente será que nós realmente estamos na Suíça? Mas a grande questão é o seguinte: sermos antirracistas, nós precisamos caminhar para a luta onde cada um de nós devemos mudar o nosso posicionamento, a nossa postura. Existem várias formas de sermos antirracistas. É conhecer o nosso espaço de fala, é apoiar as cotas. E assim, nós, diante do horário que eu já recebi o cartão amarelo aqui, já indo para o cartão vermelho, e nós podemos ter um outro bate-papo sobre isso, mas a prática antirracista ela é necessária e depende de cada um de nós. Então, eu convido a todos vocês a consumirem a cultura antirracista, a ouvir Gilberto Gil, apoiar a Anitta, que é da diretoria da Nubank agora, que teve muitas conotações racistas contra ela, preconceituosas também. Então, são várias pessoas fantásticas que elas podem nos auxiliar a sermos pessoas antirracistas. Eu vou ficar à disposição para as perguntas, talvez nas perguntas a gente consiga destrinchar um pouco isso. Eu peço desculpa por ter estendido um pouco a minha fala e eu devolvo a palavra para a Adriana, minha amiga, que já me deu o cartão vermelho aqui. Imagina, quero agradecer imensamente aí a exposição, foi brilhante, foi uma fala importante, necessária, né? Quero também agradecer ao professor Matheus, aprendi muito, professor, aprendi muito, foi realmente um momento precioso. Muito obrigada e tenho certeza que todos que estão conosco tiveram essa oportunidade de ter contato e de refletir sobre essas questões que são tão importantes. Diante do adiantado da hora, porque o nosso compromisso aqui com o pessoal da Secretaria das Comissões é terminar em 1h30, mas os nossos mediadores estão aqui, temos várias perguntas aqui no chat e a gente precisa passar essas perguntas, mas aí eu vou pedir para que cada um encaminhe uma ou duas perguntas já no seu momento de fala, direcionando para os expositores, e aí as respostas vão ter que ser um pouquinho sucintas, mas a gente depois pode remarcar um novo encontro, porque será com certeza sempre um motivo de muita alegria para nós recebê-los aqui na nossa CAD. Vou passar a palavra para a Andréia, nossa presidente de mesa, que também tem os seus comentários a fazer sobre essas exposições. Claro. Muito obrigada, Fábio, foi um excelente... Eu costumo dizer que os eventos que acontecem quando passa da hora é porque está sendo muito bom. Então, assim, esse tema sempre é bom discutir, sempre é bom falar, sempre é bom comentar, e a gente sempre está aprendendo um pouquinho mais, sempre está aprendendo a ser um pouquinho menos racista, né? Então, muito obrigado pela palavra, pela explanação do assunto, e como a Adriana já falou, devido ao adiantar da hora, né, eu vou passar a palavra para os dois mediadores, que é a Jordânia e o Paulo. Eles vão fazer uma pergunta para cada palestrante e podemos seguir nesse debate. Boa noite. Tenho uma pergunta do Fabiano, que diz que qual seria a melhor alternativa definitiva para que o racismo fosse extinto de uma vez no Brasil? E eu tenho uma pergunta também, que é minha, sobre qual a principal diferença entre o racismo e o preconceito, para o Dr. Fábio. Perfeito. Bom, sobre a primeira pergunta, sobre a extinção do racismo no Brasil, é isso?
quem falou foi o Fabiano. É isso. Então, Fabiano, eu entendo que a extinção do racismo depende só de uma coisa, de você, de mim e de todos, né? Nós começarmos a entender que o problema existe, utilizar as ferramentas que nós já temos, que são várias, e sermos pessoas antirracistas. E daqui a alguns anos, isso não vai ser amanhã, nem ano que vem, nem daqui a 3 anos, mas daqui a alguns anos, talvez muitos anos, infelizmente, o racismo será extinto, tá? E sobre a diferença entre o racismo e o preconceito, olha, o racismo, na minha visão, o professor pode até falar melhor do que eu, ele está ligado à questão da raça, tá? E o preconceito, ele já abrange mais questões. Então, eu posso ser preconceituoso em relação à raça, em questão a gênero, em questão a lugares, como tem a questão da xenofobia. Então, o preconceito eu vejo de uma forma mais ampla, e o racismo é especificamente a raça. Essa é a minha visão. O professor pode falar melhor, caso seja aí a área de estudo dele. Eu tenho 2 pontos. A gente, nessa última questão, a diferenciação entre preconceito e racismo, tem esse ponto que o Fábio estava levantando, que a gente pode pensar vários preconceitos, mas a gente pode pensar também, Jorlândia, na questão seguinte, que existem formas elementares do racismo. E o preconceito racial é quando a gente consegue ver o racismo nas ideias de alguém e nas noções de alguém. A discriminação é quando a gente consegue ver o racismo nas práticas de alguém. Nem o preconceito e nem a discriminação é todo o racismo. Mas discriminação é sobretudo quando a gente consegue ver nas práticas, e preconceito é quando a gente consegue ver nas ideias. A segregação é quando a gente consegue ver o racismo no espaço, conformando uma cidade, uma metrópole, quando a gente tem processos de segregação racial. E aí o racismo é visível no espaço. E a desigualdade é quando o racismo é visível no tempo. O tempo passou e aquelas pessoas acumularam desvantagens ou não conseguiram sair do lugar. Isso tudo pode conformar, e há um sociólogo que trabalha com isso, que é o Michel Viviorca, o que a gente pode chamar de o espaço do racismo. Né? Ou seja, esses são os lugares pelos quais a gente consegue visualizar o racismo no espaço, no tempo, nas ideias das pessoas e nas práticas das pessoas. E com relação à coisa da extinção do racismo, eu acho que uma coisa importante é a gente entender que ele se configura de uma determinada maneira em cada espaço da sociedade. Então, lutar contra o racismo é identificar como é que esse racismo opera. Porque a gente tem essa noção grande agora, racismo estrutural, que é enorme, tudo bem. Racismo estrutural, ok. Mas como é que ele se estrutura, então, na universidade, na política, na televisão, na família? Ou seja, de que existem possibilidades de configuração e reconfiguração desses mecanismos. Então, na universidade, por exemplo, nós sabemos que as mulheres negras entram mais do que os homens negros agora. Mas essa realidade ela não tem a ver, por exemplo, com o mundo empresarial. Por exemplo, isso não é assim no mundo empresarial. E também não é necessariamente assim no campo da saúde. Então, cada campo social reconfigura, através de mecanismos próprios e particulares, isso que a gente vai chamar de racismo estrutural. Por isso que, às vezes, eu pergunto para os meus alunos, racismo estrutural, ok, mas então, o que é a estrutura do racismo estrutural? Aí é que o bicho pega, porque a gente tem que saber como é que ele vai se organizando em cada lugar. Então, se eu pudesse assim, complementar e responder um pouquinho a pergunta, eu diria isso, só isso. Paulo, por favor, se puder encaminhar uma pergunta para os nossos 2 expositores responderem. Temos várias perguntas aqui no chat, infelizmente acho que não vamos conseguir atender a todos, mas temos aí um tempinho, por favor, fique à vontade. Ok, muito obrigado. Isso que eu ia dizer, tem muitas perguntas, não tem como dizer todas, mas eu vou uma das primeiras perguntas que veio,
vai ser direcionada ao Matheus, que aqui se identifica como Anonymous Atendi. Qual o conceito de fenotipia? Pois tem um amigo que é filho de pai negro e a mãe branca, sendo pardo no registro nascido vivo, ganhou bolsa em uma instituição e foi questionado pelos traços um pouco mais finos e cabelos ondulados, sendo apontado como branco, mesmo mostrando fotos da família e do pai, podendo julgar pelo fenótipo em sua pessoa. É só essa mesmo? É só essa? E tem uma minha que eu gostaria, porque o Brasil tem grandes traços da cultura africana. Eu gostaria que você falasse um pouco da cultura, por exemplo, a feijoada, o café, que é originária do continente africano, ali da Etiópia, falasse um pouco dessa cultura africana, aqui inserida com o Brasil. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta bem complicada, porque envolve, na verdade, os juízos subjetivos de uma banca de seleção. Então, na verdade, nós temos um problema no Brasil, e ele foi um problema criado, inclusive, pela resistência à aplicação do sistema de cotas, que é o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais aprimoradas para que essas comissões funcionem, né? Então, eu não acho que existe um conceito de fenotipia estável. A gente não vai estabilizar isso na natureza. Até mesmo porque, bom, essa ideia que eu vou falar é um pouco complicada, até mesmo porque isso que a gente está enxergando como natural, na verdade já faz parte da linguagem pela qual a gente está reconhecendo o corpo. Ou seja, o corpo não existe antes da linguagem que a gente utiliza para reconhecê-lo. Tanto é que, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? As características relevantes que a gente utiliza para distinguir negros e brancos são as características que distinguiam povos colonizados de povos colonizadores. Ou seja, que as características naturais elas já são parte de um processo de seleção cultural histórica delas. Gilberto Freire, que eu mencionei aqui na minha fala, falava de uma coisa que ele conseguia ver, ele dizia, existe o pé de um mulato, o pé eugênico do mulato. O Gilberto Freire utilizava essa expressão. Ou seja, que haviam características que as pessoas entendiam como características raciais que a gente não identifica mais. Então não existe esse lugar da natureza antes pré-discursivo, antes da linguagem pela qual a gente reconhece. O nosso corpo, ele já simboliza ideias raciais. O nosso cabelo, ele simboliza coisas. Os nossos olhos simbolizam coisas. Eles já estão inseridos na linguagem. Essa é uma ideia que valeria todo um curso para a gente trabalhar, mas eu não me recuso de dizer isso aqui. Então, acho que esse é um problema, né? O Stuart Hall, foi um grande sociólogo, dizia a raça é um significante flutuante, né, que tem a ver com isso, né? Ou seja, com o fato de que quando a gente olha para o corpo de alguém, a gente está vendo natureza mesmo. Por exemplo, as pessoas que a gente chama de negras, elas são da mesma cor nesse sentido natural? Amarelo é uma classificação racial. Vocês já viram alguém amarelo andando na rua? Eu nunca vi. E as pessoas que eu achava que era amarelo não estavam dentro do grupo racialmente classificado como amarelo. A gente não vê a natureza como você está pressupondo. É isso que eu estou tentando dizer. A gente não enxerga a natureza. A gente enxerga representações já no corpo, já na pele, já no cabelo. O que você vê? Você vê a cor de alguém nesse sentido que você... natural? A gente não enxerga isso quando a gente quer classificar os grupos dentro dos grupos, mesmo os brancos. Se a gente enxergasse a cor dos brancos, o grupo se dissolveria, porque são muitos tons. Então, o que a gente está querendo dizer com tom de pele como marcador racial? Não é a natureza, a biologia bruta das pessoas, mas já são as representações que a gente consegue enxergar na pele de alguém, no cabelo de alguém, nos olhos de alguém.
enfim, na aparência de alguém. Então, esse conceito de fenótipo, ele não tem estabilidade. Eu sou sociólogo, né? Ele não tem essa estabilidade simbólica que os biólogos querem dar para ele no campo que eles estudam, onde talvez faça sentido pensar assim. Na vida social não faz sentido pensar assim. Esse é um ponto. Um outro ponto é que eu acho que tem várias tecnologias para aprimorar o funcionamento das comissões. Uma que eu gosto muito é a da UF. Então, por exemplo, na UF, quando uma pessoa se apresenta e ela diz que é negra, se apenas uma pessoa da banca disser que ela passa. Você tem 5 julgadores, tem 5 pessoas julgando aquela pessoa, né? Estão lá na comissão. Se apenas uma pessoa da banca falar, não, para mim ela é negra, então ela é. Então, eu acho que aí tem um problema que não tem a ver com o conceito de fenótipo, mas tem a ver com o nosso aprimoramento, o desenvolvimento das comissões, como é que a gente vai fazer com que essas tecnologias funcionem cada vez melhor. E a pergunta do Paulo, que é uma pergunta dificílima, porque é uma pergunta bastante ampla, mas o que eu acho legal é que, bom, de fato, a gente tem essas origens, né, a gente pode pensar assim, essas origens africanas, né, marcando, né, práticas diferentes de diferentes regiões do país, né, conformadas por grupos diferentes, né? Então, eu cresci em São Luís, né, que tinha a ver com São Luís é conformada no tráfico atlântico equatorial. Então, esse navio sobe, passa lá perto, sai ali da Guiné, passa lá perto de Lisboa e desce. Né? E aí você tinha todo um conjunto de práticas específicas, uma religiosidade africana diferente, que não é exatamente o candomblé, que não é. Então essa diferenciação. Mas você também tem essa outra coisa que envolve a feijoada, que na verdade é a recriação dos símbolos, ou seja, existe um sentido de africanidade que não é necessariamente esse que está dado lá no passado, mas é esse que a gente ressignifica constantemente e recria, que também está nos blocos afros, que está no Iliaê, que está no Lodum, que está na Comabu, que está aqui em São Paulo, ou seja, essa África que pode estar tanto nesse lugar de origem, mas essa África que também pode ser um futuro, que também pode ser essa possibilidade de imaginar os negros fora dos códigos raciais das sociedades nacionais onde eles se inseriram, porque eu acho que muito do fascínio que a ideia de África mesmo tem, seja para pensar a origem e seja para pensar a reinvenção de práticas onde o signo da África aparece, tem a ver porque ela consegue ser esse significante que permite reimaginar todo esse povo fora dos códigos racializados odiernos onde essas pessoas estão situadas na vida. Então, essa África que está nos movimentos negros da década de 70, né? Essa África que também tá nos terreiros, e essa histórica que você está falando, ou seja, essa que a gente pode rastrear. Então, quando a gente fala da relação entre cultura e cultura africana, a gente fala tanto do que a gente recebe, mas a gente fala também do que a gente reinventa, do que a gente está produzindo em nome daquilo. Eu não consegui obedecer, a Adriana deve ter me dado vários cartões vermelhos, né? Porque você deu um só para o Fábio, eu devo ter ganho assim, até o azul, né? Porque é difícil de falar assim rapidinho, um pouquinho, questões tão complexas. Obrigado pela tolerância, viu, Adriana? Imagina, não, e brilhante a resposta. É aquilo, realmente um tema muito denso, e é impossível falar sobre uma coisa tão profunda de forma rasa e rápida, né? É compreensível. Eu só estou preocupada porque a gente tem realmente a limitação do horário, os colegas da Secretaria das Comissões, eles encerram o trabalho às 21h, então forçosamente a gente precisa encerrar o evento. Então, quero passar a palavra para a Andréia, se ela tiver alguma consideração a fazer, antes de nós passarmos a palavra para os nossos expositores, se eles tiverem as suas considerações finais também a fazer. Bom, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer essa brilhante aula, esse brilhante evento. Assim, eu tenho muitas experiências, posso contar as experiências que eu já tive, que essa questão de racismo mesmo, falas racistas, né? Já passei muitas situações. Então, assim, eu acho que a tendência talvez seja melhorar,
porque já mudou muita coisa, né, também, mas a questão da mídia, das pessoas estarem mais expostas, agora talvez cresça mais isso, porque o racismo sempre teve, é que agora as pessoas conseguem colocar mais, mostrar mais isso, né, mas espero que, eu também tenho esperança que um dia isso tudo mude, né. Eu só tenho que agradecer, Adriana, pela oportunidade, por poder trabalhar com você sempre, aos nossos colegas, ao professor, pela excelente explanação do assunto, e queria ficar mais tempo aqui conversando, mas, infelizmente, muito obrigada. Todos nós, nossa, eu agradeço muito, Andréia, foi assim um evento extremamente importante, quero agradecer, deixar público aqui o meu agradecimento também ao Will, né, o Will Schumatz, que é nosso coordenador também, que fez a indicação do professor Matheus, também o Will faz um trabalho belíssimo na CAD, quero agradecer, foi uma indicação preciosa, vejam como todos nós ganhamos muito aqui com a presença do professor Matheus. Quero passar a palavra para os nossos expositores, se vocês tiverem as suas considerações finais a fazer. Poderia o professor começar, depois o Fábio. Fiquem à vontade, por favor. Eu só gostaria de agradecer a Adriana e a Andréia a oportunidade. Quero aproveitar aqui nas considerações finais, alguém tinha colocado no chat a coisa da visibilidade de pessoas negras, né? Eu acabei de organizar um livro de um escritor negro do século XIX, que chama O 13 de Maio e Outras Histórias do Pós-Abolição. Ele se chama Astolfo Marx. E é muito legal, porque nas narrativas dele, nos contos dele, a gente tem, na verdade, uma narrativa negra sobre o que foi o 13 de maio e sobre o que foi o pós-abolição. E também dizer de novo que muito do que eu falei aqui em termos mais gerais, eu falei de modo mais circunscrito, né, mais analisado, nesse livro que eu mostrei já para vocês, mas mostro aqui de novo, que é o Massacre dos Libertos, sobre raça e República do Brasil, onde vocês vão ver isso de uma maneira mais circunscrita. No mais, só dizer do prazer de ter conhecido o Fábio, de ter podido ter a chance de dialogar com ele, e do prazer de estar aqui debatendo eventos tão relevantes. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. E depois, professor, peço que o professor nos mande uma foto, se possível, da capa do livro, e nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Por favor, muito obrigada mais uma vez. Por favor, Fábio, a palavra é sua. Bom, eu só tenho a agradecer, peço desculpa pela correria no momento da fala. E nas considerações finais, eu só gostaria de dizer algumas coisas que nós mudamos as nossas expressões racistas, né? Que já está enraizada, como, por exemplo, da cor do pecado, denegrir, essas questões que a gente costuma falar, essas expressões que a gente costuma falar, que é tão automática, mulato, e o mulato vem de mula, é uma expressão meio pesada. Então, se jogarem no Google expressões racistas, vocês verão lá. Então, vamos mudar. Eu acho que a atitude antirracista, ela depende de cada um de nós. É sair da zona de conforto, vamos consumir obras de pessoas negras, vamos cobrar as nossas faculdades para que tenhamos estudos de autores negros, e é assim que a gente vai caminhar. E visibilidade, vamos cobrar visibilidade de pessoas negras, vamos dar esse empurrão, porque é o que precisa. De resto, estou sempre na CAD, lá vocês vão me encontrar também nas redes sociais, qualquer coisa pode me chamar e a gente bate um papo melhor sobre o tema. Obrigado aí pela oportunidade. Imagina, foi um prazer e foi realmente uma reflexão muito importante. Eu posso dizer que todos nós que estamos na CAD somos muito privilegiados por ter a companhia do Fábio, porque a todo tempo ele nos traz essas reflexões, então nós todos temos a oportunidade de aprender muito com ele. Então, agradeço muito, né, por esse momento aí tão importante para todos os nossos acadêmicos e acadêmicas. Quero agradecer também aos nossos acadêmicos que estiveram aqui, a Jorlândia e o Paulo, que tiveram uma participação um pouco diminuta, mas a presença de vocês é muito simbólica e muito importante. Então, quero agradecer muitíssimo, dizer que sempre, né, todos os trabalhos que nós desenvolvemos pensando em cada um de vocês. Então, agradeço muito, foi um dia realmente rico, foi um momento muito especial, e aí
pelo tanto de perguntas que ficaram e as tantas coisas que a gente ainda gostaria de falar, com certeza nós precisamos de mais eventos como esse. Então, desde já quero convidar o professor Matheus para estar conosco de novo, para nós conversarmos mais. O Fábio, com certeza, vai estar conosco novamente. Quero também ouvir a Andréia. Andréia, daqui a pouco tem que preparar sua palestra também. Todo mundo está na casa, tem que trabalhar, viu, professor Matheus? É assim, eu dou umas intimadas, a pessoa mal está esperando, mas é assim, porque é o momento. Eu sempre falo que a CAD é um celeiro de novas lideranças da OAB, e a gente precisa muito de novas lideranças e precisamos de lideranças negras. Então, conto muito e confio muito no trabalho dessas pessoas e tenho certeza de que aqui é o espaço de crescimento profícuo para cada um. Então, agradeço a todos e a todas, deixo aqui o meu abraço a todos que estiveram conosco, tivemos aqui um público muito expressivo, então agradeço e espero até os nossos próximos eventos. Muito obrigada, pessoal, uma boa noite, um bom descanso a todos. Obrigada. Tchau, tchau.